Será que ainda vale a pena criar um podcast em vídeo em 2021? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião a respeito desse assunto e fica até o final que eu vou dar uma dica para você que já tem um podcast ou para você que quer criar um. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto e quer receber mais conteúdo a respeito, já se inscreve no canal e toca na sineta. Eu já fiz um vídeo falando sobre os equipamentos necessários para você fazer uma transmissão ao vivo do seu podcast e hoje eu tô gravando esse falando um pouquinho de qual será o futuro dessa mídia, o futuro desse formato de podcast. Lembrando, o que eu vou falar não é certo nem errado, é apenas a minha opinião, beleza? E daqui a algum tempo a gente vai descobrir se faz algum sentido ou se o que eu falei nesse vídeo foi uma completa maluquice. Então vamos lá, um rápido contexto. Um podcast é um programa de rádio, um programa de áudio que você pode ouvir online ou então baixar num arquivo para você ouvir no seu celular ou no seu computador ou de repente num pendrive aí no seu carro. Esse programa de áudio geralmente é uma entrevista ou um bate-papo com duas ou mais pessoas, em alguns casos até só uma pessoa mesmo, falando sobre um determinado assunto ou um tema livre. Esse formato já existe em vídeo, mas com algumas diferenças, com uma duração menor e não sendo transmitido ao vivo. E aí que surgiu esse lance de podcast em vídeo que ficou popular com o Joe Rogan. Não sei se ele foi o primeiro, acredito que não, mas se tornou muito popular com o canal dele. Isso lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também ficou muito famoso com o Flow Podcast usando o mesmo formato. Na pandemia isso cresceu absurdamente e ficou mais popular ainda. Quarentena, isolamento, todo mundo em casa, na frente do celular, da TV, do computador, com bastante tempo para consumir conteúdo. Então surgiu uma onda de podcasts. Podcast pra caralho. Muito podcast. Legal? Muito legal. Só que chegou um momento que começou a ficar um pouco repetitivo. Chamavam as mesmas pessoas para todos os programas. Mas um recurso legal que os podcasts usaram foram os cortes. E isso também não é novidade. Esses são os famosos vídeos nugget. Estudo inglês, né? Ou seja, um vídeo de curta duração que vai te gerar curiosidade para assistir o conteúdo maior, o conteúdo completo. Tipo o trailer de um filme. E nessa também surgiu uma onda de canais de cortes, onde você pode criar um canal sem necessariamente ter um podcast. Muito fácil, né? Legal também para quem não tem muito tempo para ficar assistindo um conteúdo maior e confere ali os melhores momentos, os trechos mais polêmicos do podcast. E no meio aí desse monte de canais de cortes, sempre tem também aquela galera que apela no título e apela na imagem para ganhar a visualização com o famoso clickbait. Faz isso não. Ou pelo menos entrega aquilo que você prometeu no título ou na thumbnail. Mas agora o que está acontecendo? Vida voltando ao normal, aos pouquinhos, pessoal voltando a trabalhar, voltando às aulas. Ou seja, diferente lá no começo da pandemia, do isolamento, quarentena, poucas pessoas têm a disponibilidade de ficar 2 a 3 horas na frente do computador ou então na frente do celular assistindo um podcast. Não necessariamente você precisa ficar olhando para a tela o tempo todo, mas por exemplo, no caso do celular, a tela precisa permanecer ligada. Então, na minha opinião, lembrando, apenas a minha opinião, a partir de agora, esse formato tende a cair. Lembrando que o formato original de um podcast é em áudio, que foi adaptado para vídeo. Então você pode ouvir um podcast dirigindo, viajando, enquanto lava a louça ou então enquanto faz uma caminhada, sem a necessidade de ficar atento à tela. Por isso que eu vejo essa adaptação do formato de áudio para vídeo não é tão eficaz. Então agora a dica que eu prometi lá no começo do vídeo. Se você já tem um podcast em vídeo, disponibilize também em áudio. E se você não tem e está querendo criar um podcast, crie ele no formato de áudio primeiro. E para você divulgar e chamar público, chamar audiência para ouvir o seu podcast, você pode criar cortes em vídeo usando trechos de áudio do seu podcast. Não vai ter a imagem ali do pessoal falando, mas você pode colocar no seu vídeo uma foto de fundo do convidado, as suas redes sociais, a agenda do podcast ou a informação que você queira colocar. Em resumo, não dependa apenas do vídeo. Fora um outro fator que eu nem considerei, que é o investimento que você vai precisar fazer para fazer a transmissão ao vivo do seu podcast. Câmera, lente, placa de captura, tripé, um supercomputador para fazer a transmissão. Enquanto no podcast em áudio, com 2 microfones e uma mesa de som, ou de repente você pode começar até gravando com o seu próprio celular e você já vai ter o seu podcast em áudio. Então esse é o meu palpite e eu quero saber qual a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e toca na sineta para receber todas as atualizações aqui da BLK Media e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Grande abraço, até o próximo vídeo.
E hoje eu decidi, e hoje eu tô gravando esse. E isso também não é novidade. E caraca. Ou seja, um vídeo de curta geração. Curta geração não. Eu não falei, né? No começo. Não sei se eu falei, eu vou ter que repetir. Então vamos lá. Acho que agora vai. Palminha. Vou gravar mais rápido.